Olá, queridos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Pois é, estamos no começo do mês de dezembro e vocês sabem que eu tenho uma atividade aqui no programa que é chamar um caboclo que entende das coisas para conversar para mim e para vocês a respeito daquilo que ocorre na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, no Brasil e no mundo. Carlos Araújo é o meu convidado de hoje e a gente faz essa resenha aqui, a resenha mensal. Eu não sei se a gente chama de resenha mensal, se a gente chama de sinopse, é um nomezinho pernóstico, né? Sinopse. Pois é, mas o que a gente vai falar para vocês é contar, dar uma passeada em cima daquilo que ocorreu durante o mês. Carlos Araújo hoje comanda um programa Informa na Hora, no final da tarde, todos os dias está por lá. Tá lá no YouTube. Mas, e está no YouTube também. E aí é o seguinte, e ele tem esse compromisso que já foi assumido comigo desde da encarnação anterior, de vir aqui para a gente conversar um pouco a respeito desse assunto. Não é de agora que eu e Carlinhos fazemos um bate-papo, já fizemos isso no rádio, fazemos um pouco no site Expressão Rondônia, que é o site dele, e a gente está ampliando essa conversa aqui. Graças a Deus, a gente tem, mesmo nas opiniões divergentes, a gente consegue construir consenso. Porque a pior coisa do mundo é você estar falando para uma pessoa e a pessoa dizendo não, e você dizendo sim, dizendo não, dizendo sim, dizendo não, e no final das contas, ninguém tem razão no final da história. Ficam os dois como se fossem dois bicudos batendo no mesmo muro. O muro vai se acabar e os bicudos vão ficar lá também daquele mesmo jeito. Obrigado, Carlinhos, pela vinda. Hoje é dia 2 de dezembro, dia nacional do samba. É verdade. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre lhe socorre antes do suspiro derradeiro. Quem escreveu isso foi Nelson Sargento, o grande sambista que teve a audácia de falar a respeito disso. Olha, eu já vi outras coisas sobre samba. O samba, quem foi que disse que o samba acabou? Só se foi quando o dia clareou. Isso aí é do Paulinho da Viola, falando sobre o samba também. Você sabe que o dia do... Bom, eu estou gravando hoje dia 2, mas esse programa está indo ao ar dia 3. Amanhã. Mas vale a pena. Tá de bom tamanho. Olá, Léo. Sempre Beleza? Bom estar por aqui de volta. Eu tenho um amigo que toda segunda-feira ele fala assim, hoje é o melhor dia da semana. Eu digo para você o seguinte, esse dia de vir aqui não é um dia fixo, mas às vezes é no fim do mês, às vezes é no começo do mês, é o melhor dia do mês. Obrigado, cara. Eu gosto Obrigado. muito. Eu gosto muito eu também. Gosto muito. Aliás, tem gente que está gostando muito também, inclusive aqui na casa. É o caso do João. João disse que gosta bastante. Um abraço para o João, fiquei honrado em conhecê-lo pessoalmente agora, sempre honrado. Ô, Léo, primeiro assim, você me dá um medo danado quando você faz essa apresentação aí, rapaz. Que eu sei das coisas, não sei, não vai que o Moraes descobre isso, eu tô lascado. Rapaz, o Moraes, ele falou um negócio que eu disse assim, ué, esse cara tá no caminho da psiquiatria, não tem outro jeito, tem que botar no pinel. Mas faz ele tempo. disse o seguinte, que o nosso STF é atacado, não só o STF, mas o Poder Judiciário, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque o Poder Judiciário é quem porque é forte. Isso. E o Poder Judiciário do Brasil é o mais forte do mundo. Eu digo, pronto, danou-se. Eu me lembrei... Ele está no caminho certinho. Vamos mandar reformar a ala do HB ali e trazer ele para cá. Pelo amor de Deus, rapaz. Mas olha só, você sabe que o dia do samba, você falou algumas coisas aí, foi inspirado e é homenagem a um mineiro. Isso. Ari Barroso. Ari Barroso. Né? Mas olha só, essa questão de conviver com o diferente, com aquele que pensa, que não pensa exatamente como eu, é o fato da gente respeitar a individualidade e, graças a Deus, eu sempre fui bastante cordata, assim, eu tenho muito da minha mãe. A minha mãe foi casada há 75 anos com o meu pai
E não era um casamento assim, eu acho que por amor, mas ela para não ter trabalho de descasar, sabe? E também com 16 filhos, então, e eu sou muito parecido Não com podia nem ela. passar embaixo do varal, que se tivesse a cueca do velho pendurada, já Exatamente, já engravidava. engravidava. Mas era só de 2 em 2 anos. Pra você ter uma ideia, Aham. ela passou 35 anos parindo. Grávida. Então pare de 2 em É, 2 tinha um, é. né? E, enfim, é uma coisa que está muito escasso nesse momento de corda esticada, né? De polarização, é você parar e ouvir o outro e entender que o outro tem o direito de pensar do jeito que ele bem quiser, do jeito que a vida levou ele para isso. Eu tenho o meu jeito de pensar, às vezes. Aliás, um dia desse, Léo, eu recebi uma mensagem à noite, não lembro se era acho que era um domingo, em função de uma matéria que eu tinha publicado no site, no jornal, uma matéria do concurso da Assembleia, e eu sabe que eu destaco algumas coisas que eu julgo interessante em qualquer texto que me manda lá. Às vezes o texto não tem nada, mas lá no meio tem uma palavrinha e eu puxo. E eu coloquei lá que o concurso da Assembleia tinha. Como é que era o concurso da Assembleia? Tinha vagas para 74, 100 especialidades e pagava até R$ 24.000. Isso. Porque é muita gente sem especialidade, né? Sem nada. Aquele me chamou a atenção. E a pessoa depois mandou uma mensagem para mim, uns 2 dias depois, e perguntando qual era o problema com o concurso da CPI. Eu falei que eu saiba nenhum. Eu só publiquei aqui, eu publiquei aquilo que me chamou um pouco a atenção, tal. E aí a pessoa me desancou, disse que eu não era jornalista. Eu não sou mesmo, não. Que eu não sou formado, que eu tenho não sei o que, boa vontade. E aí eu fiquei pensando e eu vi, aí falei assim, não, tudo bem, eu devo ser um pouco de tudo isso aí. Como diria o Ratinho, eu sou meio burrão mesmo. Eu sou um pouco de cada isso aí, eu devo ser um pouco de cada isso aí que você está me falando, mas aí à noite eu fiquei pensando e no meu bom dia, naquela mensagem de bom Você dia manda que eu todo dia sempre para nós, mando, para os amigos. eu disse que relevar os desaforados, né, é um gesto de grandeza, né, enfim. Mas é isso tem um pouco a ver com essa coisa de conviver com quem não pensa exatamente como a gente. Isso merece um brinde. Um brinde. Mina linda, a melhor A água do vida. estado de Rondônia, meu recebe amigo. Carlos Araújo, um caboclo que, apesar de diferente de mim e de você, briga para que todos nós, eu e você, tenhamos todo o direito de expressar a nossa opinião. Isso é coisa de grandes. Saúde. Saúde. Um abraço ao meu amigo Pi. Clemildo Melo. Faz tempo que eu não falo com ele, eu gosto muito de conversar com ele também. Vamos lá que a gente tem uma estrada longa. Temos. Pela longa estrada da vida, nós vamos vida. começar pelo mundo. Vamos. O que você destaca nesse mês de novembro aí? Léo, este mês aqui teve esse. Vamos pegar lá três pontos. Se der mais, a gente vai mais 2. Vamos lá. Olha só, a Venezuela, a coisa anda escalando aí, né? Acho engraçado o seguinte, por exemplo... O Laranjão? O Laranjão, ele é um cara assim... O Donald Trump. Ele é um cara diferente, né? Porque Estranho. ele conversa com o Trump, com o Maduro... Aliás, o Laranjão e o Maduro, ele já dá uma coisa... Na beira da estrada. Na beira da estrada, né? E aí, ele conversa com o Maduro, na boa, ele é o cara. Aí, mas é o seguinte, em seguida ele fala, zarpa daí que acabou teu tempo. Não, interessante, né? Cara. Ele não tem esse negócio Não, eu não falo contigo, eu tô de mal contigo. Fala com todo mundo, né? E... Acabou de falar com o Lula agora. Pois é, eu quero chegar aí. Eu quero chegar aí. E aí, a notícia do momento é o seguinte, o Tribunal Penal Internacional, aquele lá de Haia, da Holanda, acaba de deixar a Venezuela. Isso. Saiu. Então, eu acho que a situação do Maduro está ficando complicada e o Laranjão já deu um ultimato para ele, né? Ofereceu para ele, vá para a Rússia, já que a Rússia está querendo botar uns negócios aí para explodir a gente aqui e tal. Eu não sei no que vai dar isso, mas o fato é que o Laranjão é terrível. Aí o Laranjão, por exemplo, naquela conversa, naquela reunião dele lá com o Lula, não saiu muita coisa, mas... Porque, na verdade, ali ele usou o Lula para fustigar um pouco a China.
Isso, Ele estava indo para a China, né? isso. E aí ele falou, chegou lá com o Jinping e falou, ó, eu já conversei com o Lula, já está em tudo paz. certo, né? Uhum. Porque o Brasil é cobiçado, né? Pela China, Por todo mundo, por né? todo mundo. Só os idiotas que não percebem isso. E agora, por exemplo, hoje o Lula falou com o Trump. Ele vai enrolando, né? Ele conversa na boa, passa o negócio lá para os chamados, como diz a Ana Paula, os cães de guarda dele, que é o Rubio, e aquele outro que é o secretário de guerra, que eu me lembro o nome aqui agora. Eu também não, mas tem Exatamente. três. E tem o advogado dele mesmo, São né? três Que é aquele cães, que tem a cara que parece que acabou de passar rude. são três cães de guerra. É. Então, o Lula pediu para ele retirar uma série de outras tarifas aí, mas eu acho que o Brasil vai penar um pouco ainda em relação a isso. Vai penar porque o Trump disse que em janeiro conversa sobre tarifas. Pois é. Quando ele diz em janeiro conversa sobre tarifas, o Lula foi lá e colocou uma outra coisa. Porque o Lula tem muito para oferecer, mas não quer. E o Trump quer muito do Lula, mas o Lula não dá, então ele não vai ficar forçando. Exatamente. Você sabe que o negócio dele é morde e assopra, né? Então, para ele é sempre desse Exatamente. jeito. E ele disse Então o seguinte, é o Lula disse que quer conversar, aliás, disse que conversou com o Trump sobre o tratamento contra os crimes de facções. Não foi bem isso, os crimes maiores do Brasil. Ora, no meio dessa história aí, você sabe que onde tem crime tem poder judiciário. E onde tem poder judiciário, você tem lá Magnistic, o nomezinho, contra já o Careca e outras figuras, e os outros que já estão. Proibidos de entrar nos Estados Unidos. Por falar nisso, o Gilmar separou da dona Guiomar. Pois é. Pois é, né, rapaz? 18 anos. Eu acho que ele devia separar era do STF e ir embora, cara. Eu acho que não dá mais tempo. Independente de qualquer coisa. Pois é, mas ele também já está na expulsória, né? Já, ele é o terceiro da lista. Então. Primeiro sai o Fux, depois a véia bonita. Não, o Fux não sai antes dele. Sai? Sai? Sai o Fux, a véia bonita e depois o Gilmar. O Gilmar é o terceiro. Mas enfim. Entrou muito novinho, né? Ele entrou, Léo. Esse é o problema que eu fico me perguntando, por que nossos senadores e as pessoas que se dizem da direita não param de ficar discutindo o que está aqui em cima e discute o correto, a questão das indicações. Agora, por exemplo, é uma boa alternativa. Seria um bom momento, e eu vi ontem uma notícia, não sei se foi na CNN ou no Metrópolis, dizendo o seguinte, que o Senado está cobrando, mesmo que não diretamente, a participação dele, que o Senado queria que indicasse o Capacheco. Eu acho que não deveria ser ele, até para não premiar um cara que foi tão canalha com o Brasil. Mas eu acho que precisa rever essa questão. Não pode ser só o presidente, né? Tinha que ter um pouco do poder judiciário, um pouco do poder legislativo e um pouco do executivo para equilibrar um pouco o negócio, porque senão acontece isso que está aí hoje. Daqui a pouco tem 11 ministros lá que foram todos indicados. Não é porque tem os dois hoje do Bolsonaro e o Fux. Mas serão 9, né? Mas tem 7, na verdade, que foram indicados pelo PT. E o pior, são pessoas que foram advogado do PT, ou advogado do presidente ministro. E advogado-geral da União. E ministro. Que é o Flávio Dino. Flávio Dino. E tinha o Lewandowski, que também era, né? Também. E tem o Gonet, que era sócio do Gilmar. Exatamente. Então, assim, fica uma panelinha, né? Agora, quando você começou a sua expressão, a se expressar, você disse assim, eu queria saber por que eles não fazem de forma diferente. Eu vou responder isso, vou chamar uma figura que vive somente dentro da minha cabeça, vocês não conhecem, mas é o Zé de Nana. É que eles têm um rabo preso. É esse o caso. O Zé de Nana não tem papa na língua, quando ele fala desse jeito. Pois é. Porque tá todo mundo lá com o toba na mão do ministro, cheio de processo, e você vê aquele menino lá, menino, o do Sergipe lá, o Alessandro Vieira. Não, da Câmara de Deputados, o presidente. Hugo Mota. O menino daquele já está com toba na mão do... Ele e a família toda. Pai, mãe, primo, irmão. Parece música do Djavão. Pai, mãe, ouro de mina. Ouro de mina. Olha só.
Então, é o seguinte, já que não dá, eles não atendem, não escutam a gente, você que nos acompanha aqui no programa do Léo, não vote num cabo que está com processo, não. Os caras falam assim, porque essa coisa que eu falo é transmutar a garantia do direito penal para o direito eleitoral. No direito penal, você só é considerado culpado quando é votado em última instância. Eu já acho que na segunda instância o cara já tinha que ser Eu também guardado. né? Eu sou Mas favorável. vá lá que seja. Mas no direito eleitoral, não, porque no direito eleitoral é o cabo que está com um processo até o talo, indo na casa do cidadão da mão calejada que nunca cometeu um crime, pedir o voto dele e depois para ir representá-lo. Então você que acompanha aqui o programa do Léo, não vota. Da ano que vem nós vamos ter eleição, processo eleitoral. Não vota no cabo que está com processo, não. Vai lá, cascavilha a vida daquele que você tem simpatia e quer votar. E se ele tiver com processozinho lá, mas não foi julgado ainda, vota não, porque senão quando ele chegar lá, ele fica com o rabo na mão do carecão. Ó, duas coisas para você aí em cima disso aqui que o Carlinhos está falando. Se você não gosta de política, você vai votar em pessoas que gostam muito de política e que vão mandar em você. Esse é um ponto. Ou seja, você vai ficar na mão de gente que não deve. Outra coisa, todo mundo gosta de dizer assim, político é tudo ladrão. Não, não é. O problema é que de vez em quando a gente pega o ladrão e bota na política. Exatamente. Porque ele não fica ladrão quando chega lá, não. Ele já era quando saiu daqui. Então foi a gente que colocou. E aí sabe o que acontece? A política fica parecendo com nós, com a cara do povo, porque o político não cai do céu. A gente vê, tem um exemplo aqui no Candeias. Pô, Candeias só elege tranqueira, 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 tranqueira. Eu cansei de falar isso no rádio. Marlene, minha gata, dá uma olhada aí, vê que diabo é isso. Marlene é jornalista lá do Candeias. O Candeias fica, os políticos do Candeias são caçados. Nenhum prefeito termina um mandato, né? Agora que está o garçom lá já há um ano e pouco. Mas, agora, vou te contar um negócio. Se não termina, alguma coisa tem errado, não é com o político, é com quem vota nele. Porto Velho não está muito longe disso, não, porque Porto Velho é o pior lugar do mundo. Isso aqui é cemitério de prefeito. Ou morre de morte morrida, ou morre politicamente. A gente vai conversar isso daqui a pouquinho, porque as chuvas estão aí querendo atrapalhar a vida do Léo Moraes. Eu não sei se ele esqueceu de fazer alguma promessa para São Pedro, ou se São Pedro está querendo mostrar para ele que quem manda sou eu. São Pedro foi parceirão dele. Até agora, No dia né? da eleição. No dia da eleição. Mas agora está sendo. Está do outro lado. Eu vou fechar esse bloco aqui, Carinho. Vou chamar o Hospital de Olhos Veloso e a gente continua na nossa conversa. A gente hoje misturou a conversa, né? Não falamos ainda da Ucrânia nem da China. Tem 3 coisas para a gente falar, mas outra coisa, Palestina. 3 coisas e a gente volta já já. Fica por perto. Na capital, no interior, não se tem nada igual. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800 333 3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso. Olá, nós estamos de volta. Eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje e eu converso com Carlos Araújo, homem do site Expressão Rondônia e agora também do Informa na Hora. Informa na Hora. Todos os dias às 17 horas. 18. Pelo canal 5.1. 18 a 19. 18 a 19. Pelo canal 5.1. 3 aqui na TV aberta. Estou errando tudo, 5.3. A TV do Fábio Camilo. TV do Fábio Camilo, a gente está no canal 5.3, eu costumo dizer sempre, é 3 acima da Globo, não é para qualquer um isso. E a gente está pela Rádio Ariquemes, toda a região do Vale do Jamari, Rádio Tropical de Presidente Médici, cobre toda a região central ali de Rondônia, Rádio Planalto em Rolim de Moura, TV Super, canal 25.1 em Cacoal, e as pessoas falam, olha, estou te vendo aqui em Cacoal, legal. Né? E uma rádio lá em Costa Marques, do Zé Giovanni, eu tenho que pegar o nome dessa rádio que eu esqueço. E você atende quem ela é? E eventualmente... É do Giovanni? Zé você Giovanni, atende quem ela é? E eventualmente lá na Rádio Antena, em Vilhena, ou seja, tem uma boa capilaridade no estado. E eu acho legal isso, poder falar daqui. Agora também impõe a gente a responsabilidade de não tratar só dos assuntos de Porto Velho. Né? Então a gente aproveita para fazer um mix
de notícia, e aí é um pouco daquilo que eu já faço no cotidiano lá no Expressão Rondônia, que é cobrir o estado inteiro da notícia. Tem que se virar, né, Léo? Da notícia do mundo, do Brasil, enfim. Um site precisa ter um mínimo de... o nosso trabalho é informar, né? Exatamente. É levar informação. Bom, você já esteve lá na faixa de Gaza, não, do outro lado, do lado de cá, né? Você atravessou em Israel. E aí eu vi com muita tristeza, e eu queria destacar esse ponto aqui, que a Palestina, que é um pequeno país colocado no lugar mais errado que podia se imaginar na vida, alcançou um nível de caos e de colapso ainda não... talvez o Haiti no mundo, na época dos terremotos, tenha passado por isso, mas lá a coisa está muito pior, né? Eu quero só fazer um pequeno reparo no que você falou. A Palestina não foi colocada lá, quem foi colocado... Não, ela está colocada. Quem foi colocado lá foi Israel. Assim, mas há muito tempo atrás, lá era a Grande Judéia também, né? Na verdade é o seguinte, muito isso aí está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Velho Testamento. Né? O Êxodo já trata Exatamente. disso aí. Então, a Terra Prometida, que tem gente que diz que é a Terra Comprometida, diz que o MST do cão foi quem entrou lá e fez essa confusão toda, né? E aí é o seguinte, e foi um brasileiro, né, o Oswaldo Aranha, que apresentou essa solução na ONU em 1948, de criar um lugar para acomodar os judeus que não tinham lugar, né? Eles foram expulsos de tudo que era lugar do mundo. A primeira ideia era colocar na Argentina, né? Pois é. Interessante. E aí talvez não tivesse o Hamas, né? Mas, enfim... Teria. Teria. O Hamas está aí. Pois é, mas é o seguinte, né? O problema é que ali, quando eu tive em Israel, eu tive antes no Egito. E aí eu fui visitar o Monte Sinai, e o Monte Sinai fica num lugar, o Monte Sinai egípcio, né? Porque, biblicamente, o Monte Sinai não é ali. Não é aquele, ele seria mais ou menos na Síria, ali pelo Iraque, ali um pouco para cá. Mas os egípcios, eles não gostam nada de cristão, mas o país é lotado de cristão o tempo inteiro e eles tiram muito proveito disso, né? Por exemplo, a Igreja Sagrada Família, onde José esteve lá, no Egito, no Cairo, eu estive lá também. Então, eles não gostam muito. Agora, eles ganham muito dinheiro com o turismo, né? E aí, a gente saiu do Cairo um dia bem cedo, e estávamos indo para a província de Santa Catarina, paramos lá na Igreja da Sagrada Família, fomos à missa e tal. E no caminho para chegar lá no Monte Sinai, Léo, a gente quase dança, porque explodiu um oleoduto na nossa frente, no ônibus. Nossa. E eles mentem para a gente, não foi nada tal. Mas foi nada demais não, mas nada foi. Demais. Como eu sou repórter e fiz uma relação excelente com os dois guias, o Mohamed e o Ibrahim. Depois aí eu levei música brasileira, deixei lá CD do Frejá para eles. Isso foi em 2012, ainda era CD. Deixei CD do Frejá, do Skank, eles adoram a música brasileira e o dinheiro brasileiro também. E eles contaram para mim o que era exatamente, que era um atentado dos fundamentalistas egípcios que não admitem a relação do Egito com Israel. E ali há uma relação de equilíbrio, né? Aquilo ali é um posto de gasolina pronto para com todo mundo cheio de cheio de e aí a gente chegou, fomos lá, subiu o Monte Sinai e depois entramos em Israel por terra, de ônibus. Já foi um trabalho danado para entrar, porque para entrar em Israel é um negócio muito complicado, para sair é mais complicado ainda. E aí a gente foi de carro, a gente chegou ali pelo Mar Morto, e a gente vai de carro e vai assim na lateral do muro que separa a faixa de Gaza do território de Israel, né? Tem aqueles kibbutz ali, as fazendas, né, que eles produzem coisas. Israel é um país tecnológico, é uma potência tecnológica, militar, né? E uma democracia no meio dos países onde não existe democracia. É um negócio muito complicado. Muito doido. Então, por exemplo, é uma ilusão que eu vejo, e aí eu vejo... Eu não sou especialista em Oriente Médio, nem em nada, não. E aí eu estou falando aqui apenas do que eu leio e do que eu vi lá. Eu conversei com muita gente lá, e tem
muitos brasileiros lá. Léo, nunca vai existir paz entre a faixa de Gaza, a Palestina e Israel. Aliás, nem um vizinho de Israel, nem o Líbano. Agora completamente. Completamente. Né? Uhum. Sabe por quê? Porque eles simplesmente não admitem a ideia da existência de Israel. Aí fica complicado. Nunca vai existir isso. Bom, a gente está num outro conflito agora, que é um conflito armado. Ucrânia e Rússia. E nesse conflito de Ucrânia e Rússia, nós temos um problema muito maior, que é o seguinte: a Ucrânia é grande fornecedora de alimentos para o mundo. E ela teve a sua produção arrebentada completamente com essa guerra. E agora os frutos disso começam a ficar mais visíveis, porque a redução foi muito grande. Isso nos leva a pensar no Brasil. O mundo tem que cuidar do Brasil, principalmente com relação a essa questão dos alimentos. Mas aí a gente tem um outro problema, que é o mundo que quer cuidar do Brasil, ele quer cuidar da forma dele. Preserva a floresta, não pode desmatar, não pode isso, não pode aquilo. Mas ele precisa da soja, do boi, do milho. Eu acho que Eu não sei que caminho a gente vai tomar. Eu acho que o perigo maior do Brasil é o Brasil mesmo, somos nós mesmos. Mas é isso, porque a gente está assim, geopoliticamente falando, a gente está um pouco distante dessa confusão aí. Essa questão da Ucrânia, no meu ponto de vista, ela vai demorar ainda, a menos que o Zelensky resolva entregar tudo. Ele já disse o seguinte, que não vai. Então, e o Putin já disse o seguinte. E o que a Ucrânia, o que a Rússia quer é tudo. A Rússia, na verdade, ela quer reconstruir a União das Repúblicas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, é o seguinte, e a Rússia já deu um recado para a Europa. Se a Europa quer guerra, a gente vai ter guerra. E aí, Léo, o que acontece? O mundo está disposto a pagar para ver uma terceira guerra mundial e agora, com as ogivas atômicas saindo de tudo que é lado, tem ogiva atômica no Brasil capaz de destruir a Terra 360 vezes. Destruir o planeta como um todo. Não, você falou no Brasil, não, é no mundo. No mundo. Que você falou assim. Tem ogivas. Tem ogiva no Brasil. Não é no Brasil, é no mundo. Tem ogivas nucleares no mundo, capaz de. No Brasil a gente não tem. Não tem. Estamos tentando construir. Na América do Sul não tem. Estamos tentando construir um submarino nuclear faz 30 anos, né? E não veio, mas o atual ministro das Minas e Energias, ele é um entusiasta da energia nuclear. A energia nuclear sempre ela nasce com a promessa de ser usada para fins pacíficos, né? E aí? No fim, vira o que virou o Irã lá, né? E às vezes aí na hora Coreia, quando vira o Irã, a gente tem que atuar para extirpar o câncer. Exatamente. Só quem faz assim abertamente com fins bélicos é o maluco lá do baixinho lá da Coreia do Norte. Acaba de soltar um foguete essa semana. Exatamente, demonstrando de que ele está escalando cada vez mais, né? Bom, o negócio. Nós tivemos aqui a COP30. Vamos dar uma voltada aqui para o Brasil. Nós tivemos a COP30. Vamos terminar de falar lá, então, da China, né? Vamos que lá. A China apresentou agora um exército de robôs, o maior exército de robôs no mundo. Ou seja, eu já te falei isso. Acho que lá nos anos 90 eu li naquela revista super interessante uma frase muito legal assim: quando a China for número 1 do mundo, o mundo vai ter muita saudade dos Estados Unidos. Bom, eu vou fechar esse bloco, eu vou chamar Olá Telecom e a gente volta nesse mesmo ponto, nesse mesmo diapasão. Vamos lá. Olá Telecom. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Oi, estamos de volta, terceiro bloco do nosso programa de hoje. Carlos Araújo, a gente estava falando sobre... A Ásia, né? A China. A China. A China é o seguinte, ela ultrapassou já, em termos de conhecimento tecnológico de IA, os Estados Unidos e o resto do mundo. Tinha que ultrapassar os Estados Unidos, já ultrapassou.
Quem trabalha com produzindo tudo aquilo que a gente precisa para IA, para tecnologia, é a China. Até essas porcarias dessas placas que a gente põe aí em cima da casa para ter energia mais barata, que às vezes tem. Eu, por exemplo, tenho. Eu fiz aqui um contrato com uma empresa, eu compro a energia da empresa e pago 8,5%. Mas você colocou as placas lá? Não, né? Não põe, não. Você está comprando no mercado aberto, que eles chamam, né? Eu compro aqui, tem um amigo chamado Paulo Bergamin que vende isso. Uma hora dessa vou até trazer a empresa, vou trazê-lo aqui para falar a respeito da empresa dele. Então eu compro, pago 10%, 8,5%, 10%. Quando eu falo assim que a Energisa é um monopólio, que a gente não tem outra empresa para comprar energia, eu estou falando bobagem. Está falando porque nós todos produzimos energia. Aham. E, na verdade, é o seguinte, é o monopólio da distribuição. O aí monopólio tá da distribuição existe. Aí ainda Mas é. da venda, não. Da venda, não. Agora, vamos lá. A China está pesquisando, veja que doido, o outro lado da Lua. Porque a Lua, ela passa o tempo todo assim, né? The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. Lembra disso? The Dark of the Moon. O Side of the Moon, o outro lado da Lua. E aí é o seguinte, o lado a Lua oculto, passa né? aqui, sempre tem um lado que é oculto, é sempre, a vida inteira. A Lua a China está explorando lá. E lá, a China já descobriu algumas coisas. Nós estamos falando de terras raras. E terras raras será, depois do alimento, o maior problema, a maior fonte de energia, né? A maior commodity do mundo. Mas tem outra commodity também, que é o crime organizado. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas aí o seguinte... Doutor Braguin, Coronel Braguin. É preciso lembrar o seguinte, a China, Léo, a China está na frente. A China é o número 1 do mundo já faz tempo. O problema é que eles não têm necessidade de verbalizar isso. Eles demonstram. A China é o único país que tem capacidade tecnológica de processamento das terras raras, de qualquer terras raras que existe, principalmente as deles. Eles têm muito, porque o país é um continente, um continente, né? Como nós. Aqui. Como nós, mas ainda é maior do que a gente e com muito mais gente, né? E mais do que isso. E sem nenhuma preocupação em poluir. Porque terras raras é um grande poluente. Não, mas tem um detalhe, Léo. A China, nos últimos 20 anos, ela reduziu enormemente. Não é à toa que os carros elétricos surgiram lá primeiro, a maior produção é lá, e você não tem mais aquela nuvem que tinha sobre Pequim, sobre Xangai 20 anos atrás. Eles reduziram bastante. Mas é muito. É muito, porque lá tudo em excesso. Né? É superlativo. Né? Então... a China já é o número 1 do mundo. Agora, a novidade agora foi apresentar o maior exército de robôs do mundo, né? Então, quem tem um exército de robôs, aquele com a inteligência, que são robôs inteligentes, eles estão preparados para dominar o mundo. E aí, o pior do que isso é que eles são parceiros da Rússia, né? E a Rússia tem um arsenal nuclear que é coisa de louco, né? Com aquele maluco lá. Ou seja... Rapaz, se a gente começar a falar muito nisso, dá uma vontade até de ir no banheiro, cara. É meio complicado o negócio. Bom, a minha única preocupação é o seguinte, nós, no Brasil, nós temos há muitos anos, desde o nascimento das duas repúblicas, nós temos uma relação de proximidade geográfica, geopolítica e de entendimentos diplomáticos com os Estados Unidos muito grande. Os Estados Unidos estão num momento de antagonismo feroz com a China. E exatamente nesse momento agora, o Brasil, através do governo do PT, se inclina todo para a China. Eu não sei o que tamanho vai ter isso aí, o que é que vai dar com relação a isso aí, mas não é boa coisa. Como disse você há pouco, um dia, quando descobrirem que a China vai dominar o mundo, a gente vai ter saudade do tempo que os Estados Unidos dominavam. E os Estados Unidos não querem perder essa boca, né? Não vão largar esse osso. Os Estados Unidos, ele tenta ainda se manter como uma potência militar, mas ainda assim a China já é mais do que os Estados Unidos. A China já tem um domínio do espaço, da guerra espacial, né? da corrida espacial também maior, enfim. E eu acho uma coisa, Léo, na verdade, que
tem muito mise-en-scène nessa relação da China e dos Estados Unidos. O que o Trump sabe fazer mesmo é negócio, é grana, né? Então ele às vezes estica a corda e tal, mas ele quer negociar. E você vê que o que aconteceu com o TikTok, por exemplo. O negócio é dinheiro, né? É grana, né? Então, acho que... Bom, eu não imagino que a humanidade é tão imbecil assim que ela vai se extinguir, né? Considerando que a gente está no dia do samba, eu vou pegar uma letra de samba para dizer que nessa briga da maré com o rochedo, sou marisco e tenho medo de não ver outra saída. É verdade. Eu vou fechar esse bloco aqui, a gente volta para o último bloco. Fica por perto Falando que eu do nosso preciso mandiocal falar aqui, do nosso mandiocal. A gente precisa falar de Porto Velho. E eu deixo um recado para você de Samar, que existe aqui em Porto Velho, Mas em existe Cacoal em Cacoal e também em Paraná. Que tal? Gostou? É isso aí. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos. Equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. Quarto e último bloco, eu começo dizendo o seguinte: a parte final, que já estava desenhada há very long time, há muito tempo, aconteceu. Como é que é o nome dele? O Bolsonaro foi preso. Foi preso e ele tem direito a uma opção de coisa, mas a primeira coisa que ele tem direito é ficar preso na Polícia Federal e não pode ficar preso em casa. Já estava preso em casa, mas o Bolsonaro está lá 77, 76, sei lá quantos anos ele tem. 70. 70 anos. E é o seguinte, o cara foi esfaqueado, ele fez 11 cirurgias, tal, não sei o quê. Quer dizer, ele está mais para morto do que para vivo. O para-brisa dele não tem muita coisa não, e só tem um farol anotando lá. Ele é muito duro de morrer, né? Porque estão tentando matar ele. Ele disse que ele é imbrochável, incomível e imorrível. O miserável não morre, não. E aí é o seguinte, uma das coisas que ele tem é direito a carro, a segurança, isso e aquilo, que está sendo contestado, inclusive, pelo próprio PT. O PT diz que não tem que dar coisa nenhuma para ele, não. Bom, o PT tem todo o direito de reclamar. Não agora, tem não, Léo. Não, tem todo o direito de reclamar. De chiar, sim. É o seguinte, quando eu vejo... Mas peraí, direito tem. Não, tem. Eu acho que não, porque é o seguinte... Mas vem cá, não está reclamando? Alguém perguntou, por exemplo, eu vi, essa semana correu muito aí quanto que custa o Bolsonaro, quanto que custa o general que disse que está com Alzheimer, o general Heleno. Agora é o seguinte, quanto é que custa? As pensões de Lula, de Zé Disseu, da Dilma está requerendo mais uma, e o que eles fizeram? Eles assaltaram o banco, eles queriam implantar um modelo comunista no Brasil. O que eu estou dizendo que é direito deles é porque a direita podia ter reclamado disso, e até hoje não reclamou. Não reclamou, então exatamente. Se aceitou, pau a pau. Isso. Agora vamos lá. Com relação a isso, é constitucional, está na Constituição. Tá? Claro. Está tudo lá. Se vale para um, vale para Vale para todo mundo. Aí, vamos pular de lá para cá. Vamos. Vim para o nosso quintal. Isso. Vou aqui no Mandiocal. O desembargador Raduan, que é agora mandatário do estado de Rondônia, foi mandatário para o estado de Rondônia. Está terminando esse dia aí, né? Deu os 10 dias. O Rubinho dele. Escreveu um texto dizendo que ele é Raduan, o breve. O breve, mas com um legado. Mas com um legado que é por muito tempo. Parabéns, Rubinho, gostei do texto. E aí é o seguinte, o homem disse o seguinte, anotou lá que
O governador que terminar o mandato depois de 4 anos, ele tem direito. É ininterrupto. Ele tem direito a carro, tá, papapá, babá, babá. Eu lhe pergunto o seguinte: não tinha nada disso. Essa despesa não existia. Há necessidade de criação? Essa é a primeira pergunta. Depois, por que apenas para o governador? Por que não faz também para o professor, para o médico, para o... porque o governador foi eleito. Tá bom, então por que não faz para o vereador? Se for desse jeito, por que não faz para o presidente da associação de bairro, que também é eleito? Então seria... Nós precisamos que as leis sejam boas e que elas sejam gerais, que ela atinja todo mundo da mesma forma. Não pode ser dessa forma. Eu fiquei sem entender. Não sei qual é a sua opinião. Bom, primeiro, Estamos já no nosso mandiocal. Primeiro, assim, eu acho muito estranho um magistrado com a carreira, a respeitabilidade do desembargador Raduan, no exercício da presidência do Poder Judiciário de Rondônia, assume o Poder Executivo e promulgou uma lei dessa, né? Sancionou, na verdade, essa lei. E eu pergunto o seguinte: o governador... Essa lei é inconstitucional, Léo, e ela vai cair. Sabe porque lembra do Cassol, que também tentou e caiu? E é o seguinte: o governador tem medo de quê? Coronel da polícia? Coronel. Ele fez um governo tranquilo, não deixou de pagar ninguém, que pelo menos que a gente saiba. Eu não entendo isso. São policiais com especialização, né, em segurança de autoridade, tem que ser ligado à casa militar, tem mesmo, mas é desnecessário, é um retrocesso, é uma lei casuística. Desculpe, desembargador, tenho o maior respeito, tenho uma admiração para o senhor, até a gente até se fala, mas... Doutor Raduan, o senhor podia ter feito uma outra coisa, ou não ter feito nada. Se não tivesse feito nada... Deixasse para a Assembleia, então, promulgar aquilo. E a Assembleia recebeu e fez aquilo que a gente chama de galope, galope acelerado. Fez um galope acelerado, aprovou e passou. Eu não entendi porque... Olha, a gente podia ter feito alguma coisa pela saúde, a gente podia ter feito alguma coisa pela educação, a gente podia ter feito alguma coisa pela segurança geral. Não especificamente do governador. Mas, olha, eu vou esperar para ver o que é que vai dar. Como sempre, a gente tem que aguardar. Mas eu não gostei. Isso pode ser legal, isso pode ser constitucional, isso pode ser uma opção de coisa. Agora, eu tenho certeza que é imoral. É imoral. É imoral, não tem sentido. Eu não tenho dúvida de que o Ministério Público vai arguir a inconstitucionalidade dessa lei. E até porque você falou uma coisa aí, Léo, é constitucional o seguinte: todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição. Agora, se você tem dúvida sobre se a nossa Constituição está boa, se ela está dentro disso aí, tem um livro que foi publicado em 1945, por aí assim, antes dos anos 50. O nome é A Revolução dos Bichos. Leia A Revolução dos Bichos. O nome do autor é George Orwell. E está em PDF. Você pode abrir se você não quiser comprar. Assim, se não quiser comprar, você baixa aqui pelo seu celular. Páginas. E leia. A Revolução dos Bichos. É um espetáculo. Até 1945 e até hoje. Aliás, são 2 livros do George Orwell que estão aí até hoje. 1984, 1984. O grande. O Big Brother. O Big Brother. Estão aí os dois. Tu sabe que esse livro a Revolução dos Bichos foi narrando, na verdade, a Revolução Espanhola, que os camaradas chegaram lá com um discurso socialista de ser igual para todos, como em todos, né? Vale a pena a leitura. E aí depois começou os casuísmos, os benefícios. Não, eu tenho mais direito do que isso. Que ele faz uma analogia com os porcos, né? Os bichos, né? As vacas, enfim. A gente até hoje fala que os bichos são todos iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que outros. Então é o seguinte: essa história do livro aí, A Revolução dos Bichos, dá uma lida. Se você é anarquista, de direita, de esquerda, nazista, comunista... É pedagógico. Não importa, é um livro pedagógico. Vale a pena. Esse livro, é isso aí, Carlinhos, é pedagógico. É pedagógico. Bom, o prefeito Léo Moraes chegou ao primeiro ano de... Está chegando ao primeiro ano. Daqui mais
e mais 29 dias. E aí? Dia 31, né? Dia 1º. Ô, Léo, Nós estamos com problema de lixo, nós estamos com problema de alagações, ou alagamentos, né? Tem gente que chama alagamentos, outros chamam de alagações. Porto Velho nunca foi para amadores, né? E eu sempre digo que Porto Velho é o cemitério de prefeitos. Agora, eu acho que aí tem o seguinte, o Hildo passou um pouco incólume por isso, e eu ainda continuo dando um crédito para o Léo, porque... Eu digo para você que eu não dou só o crédito, eu dou a torcida toda. Toda, exatamente. Eu quero muito que ele dê certo. Hoje muito. mesmo eu falei com ele. Porque eu sou bastante crítico, eu tenho essa mania e falei que multa... Semana passada eu fiz um editorial dizendo que não adianta usar a força onde a força não resolve, né? Essa questão do roubo dos fios, né? Dos fios. Porque não dá, Léo, para ficar... ouvindo que o Estado e o município são mais incompetentes do que um mero ladrão, que o cara, quando vai roubar fio, ele já está numa miséria tão grande, na maioria das vezes é um dependente químico que eventualmente se queima lá, se lasca lá em cima dos fios, e aí o Estado vem dizer que é incapaz de acabar com esse problema e fica fazendo operações, que todo mundo sabe quem é que compra isso, né? Os sucateiros que compram isso. Então, não é a força que resolve, é a inteligência. E hoje eu fiz um outro editorial, minhas matérias são um pouco opinativas, né? E quando eu não assino eu mesmo, eu coloco o nome do site embaixo, dizendo que a questão das multas já não resolve. Mas sábado foi feita uma outra multa para a empresa, para a Eco PVH, e a cidade continua com problema de lixo, porque a coleta não está sendo bem feita. Olha, se esse problema fosse uma herança maldita, não é. Agora tem uma outra coisa que eu vou deixar aqui, só um ponto final, porque eu sei que você ou já falou, né? Ou vai falar. Estamos no fim já. Estamos chegando. Já estamos no fim. Na verdade, já passamos aqui alguns segundos aí, mas eu preciso falar sobre isso. A bendita da rodoviária era para ser um cartão postal de Porto Velho. Ela não precisa ser um cartão, desculpa a expressão, eu sei que é baixo nível, mas eu tenho que falar, ela não precisa trocar o P pelo B. Tem que ser postal e não bostal para Porto Velho. E a gente está vendo ali que está sendo jogado às traças. Aquilo custou dinheiro. Nosso dinheiro. Tá. Vamos pensar grande? Então tá. Se quiser pensar grande, eu penso grande também. Se quiser pensar pequeno, a gente pensa pequeno também. Obrigado, Carlos. Valeu. Lá no Expressão tem hoje uma matéria cheia de vídeos lá dos cachorrinhos lá. Engraçado lá na rodoviária. O Montezuma teve por lá, ele é muito sensível a essas coisas. Eu fiz uns textozinhos lá. Meu querido Monte. Tá lá. Como é que é? Flagrante da vida real, rodoviária boa para cachorro. Obrigado, Carlos Araújo. Obrigado, Léo. Um prazer sempre estar aqui. Um abraço para o senador, assim, que está aí correndo trecho, né? E mostrando suas realizações. É verdade, aí, ele tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer Exatamente. isso mesmo. Bom, gente, a gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. A gente se vê. Eu não sei exatamente que dia, eu acho que sexta-feira. E eu não sei exatamente com quem, mas seguramente eu vou tomar todo o cuidado para que tenha alguém que venha aqui, que seja à altura do Carlos Araújo. Opa, obrigado. Dos amigos que vêm aqui. Eu estou querendo trazer aqui o Braguin. Vou ver se eu trago aqui uma hora dessa o doutor Nanã para a gente falar a respeito de direito do consumidor, principalmente nessa época aí perto do Natal. Enfim, coisas assim desse doutor tipo. Nanã. Eu desejo a todos a continuação de uma noite feliz. Você lembra que eu falava isso na rádio? Me lembrei aqui agora. Eu falava a continuação de uma tarde muito feliz. Mas eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. E você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo, não é verdade? Então tá. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau.